Cá estou eu resgatando um meme, um viral de 2019 para introduzir meus comentários acerca de Thunderbolts, o mais novo filme da Marvel Studios. E para quem não se lembra, lá em 2018, estreava Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper, e a canção Shallow, que venceu inclusive o Oscar de melhor canção original, fez um absoluto sucesso em todas as partes do mundo. Aí a cantora Paula Fernandes resolveu fazer a sua versão de Shallow intitulada Juntos, que também viralizou bastante, mas por um motivo um pouco peculiar. O verso Juntos e Shallow Now, que não faz absolutamente nenhum sentido em português. Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano, e você deve estar se perguntando, o que diabos isso tudo tem a ver com Thunderbolts? Dirigido por Jake Schreier, o longa mostra a inesperada união de personagens da série B do MCU, que por conta de uma grande ameaça precisam trabalhar juntos e Shallow Now, apesar das desavenças e discrepâncias entre eles. O filme reúne a Yelena, vivida pela Florence Pugh, o agente americano, ou simplesmente John Walker, interpretado por Wyatt Russell, a Fantasma, lá de Homem-Formiga, e a Vespa, que é vivida por Hannah John Kamen, o ótimo David Harbour como Guardião Vermelho e o já conhecido Soldado Invernal, ou Bucky, que tem o Sebastian Stan no papel. Há ainda o Bob, vivido por Lewis Pullman, e a Valentina Alegre de Fontaine, vivida pela talentosíssima Julia Louis-Dreyfus. Bem, o filme parte para o caminho um tanto quanto óbvio, que é fazer esses personagens controversos se unirem em torno de algo. E sim, a gente já viu essa premissa em Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida. Essa coisa, de personagens com uma bússola moral questionável e que por isso são recheados de dilemas éticos e problemas de relacionamento, tendo que aprender a ser uma equipe. Mas em Thunderbolts esse caminho segue por um rumo ligeiramente diferente aí desses filmes, optando por um olhar um pouco mais sombrio, eu diria. Ao mesmo tempo, ele se preocupa em não deixar que a trama não se pareça com uma bad de 120 minutos, valendo-se então de tiradas constantes por parte dos personagens para trazer um tom bem humorado e também atenuar esse lado aí mais pesado da narrativa. E quem vai ficar na bad sou eu. Caso você não queira deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho também. Bem, o problema, a meu ver, em Thunderbolts é que enquanto o roteiro ele é bem sucedido em amarrar muito bem as características e o histórico desses personagens com a trama, com o conflito central do longa, a direção não é capaz de acompanhar esse raciocínio. Não é uma direção ruim, longe disso, mas ela não conversa tão bem com o tom da narrativa que o roteiro escolhe aqui. O Schreier, ele parece um pouco mais preocupado em garantir que o filme fique dentro ali daquele padrão Marvel de estética, em vez de ousar um pouco mais, o que é uma pena, apesar de ter algumas cenas que saem desse padrão uma hora ou outra, como um plano sequência com a Helena ali logo no começo, e as incursões pela mente dela e da Valentina. São cenas que me chamaram bastante atenção. O roteiro, de certa forma, também contribui com essa fragilidade, quando se rende a alguns clichês e escolhe soluções muito convencionais para alguns conflitos. Isso tudo acaba fazendo com que Thunderbolts não dê o salto que poderia dar em termos de criatividade. Mas, vamos lá, para não ficar parecendo que eu estou dizendo que o filme é ruim, vamos falar do que realmente funciona bem em Thunderbolts. E que no final das contas é o que faz dele um filme divertido e bem lúcido na maior parte do tempo. Como eu disse, o roteiro ele é bem amarradinho, estruturado, com cada personagem tendo aí o seu tempo necessário e as suas nuances desenvolvidas no momento certo, fazendo com que a gente não apenas se importe com aqueles personagens, mas também compreenda como eles se complementam. E é por meio de temas como heroísmo,
propósito e até depressão que esses personagens passam a se conectar de fato. Não só porque eles precisam enfrentar uma ameaça em comum, mas porque eles se veem uns nos outros. Eu preciso exaltar que, apesar dos clichês, o roteiro escrito por Eric Pearson e Jonah Kalo traz uma resolução com relação ao vilão que foge parcialmente das convenções do gênero. Outro ponto alto de Thunderbolts é o ótimo elenco, né, principalmente por conta de Florence Pugh e da Julia Louis-Dreyfus. A Pugh ela consegue alternar entre essa heroína latente e a mercenária depressiva com excelência, e a Julia já conduz, né, com naturalidade essa vilã pé no chão, a Valentina. O David Harbour é o grande alívio cômico do longa, e o seu Guardião Vermelho ele só nos faz rir de fato graças à sua atuação. Destaque também para Louis Pullman como o Bob, que guia a transformação do seu personagem por uma vertente bem natural. Mas o que ganha mesmo o espectador é essa abordagem mais intimista, por que não, né, de Thunderbolts sobre os seus personagens. Aqui os heróis eles deixam de ser apenas bonecos com motivações triviais, possuindo lógicas internas mais complexas. Por que fazemos o que fazemos? O que são esses sentimentos que me afligem? Por que eu me sinto tão perdido? Por que eu me sinto tão deprimido? São perguntas que esses indivíduos eles se fazem ao longo do filme, não de forma literal. Os Thunderbolts com asterisco, e se você já viu, você entendeu o porquê desse sinal gráfico aí no nome, são pelo menos de alguma forma a resposta para essas perguntas, pois em diversas situações da vida, né, nós não somos capazes de enfrentar as nossas mazelas sozinhos, precisamos da ajuda de outros. E daí o porquê do longa enfatizar tanto a necessidade de que apenas juntos, sem piada agora, eles consigam não só se livrar dessa ameaça que paira sobre o planeta, mas também se livrar, ao menos temporariamente, desses males, né, que os perseguem, estejam eles em suas memórias ou sob a forma de pensamentos intrusivos. Thunderbolts, infelizmente, ele se rende a alguns desses pensamentos intrusivos, né, e acaba se auto-sabotando, talvez porque o Feige e seus asseclas queiram assim. Apesar disso, o filme surpreende e vale o ingresso. Que os próximos produtos do MCU tragam um pouco dessa mesma coragem de Thunderbolts. E como praticamente todo produto da Marvel Studios, há 2 cenas pós-créditos, com a última, depois de todos eles, deixando um gancho importante. É isso aí, grande abraço!